palavra que está no meu coração está no livro de Isaías, capítulo 6, o verso é o de número 1, que diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Perceba, Israel aqui no capítulo 6, ele está passando por um estado de calamidade, um estado de sofrimento. Eles perderam um rei que era importante para a nação. Uzias foi um bom rei para Israel. Israel agora está desesperado porque perderam alguém que era de grande importância para essa nação. Para Isaías, além de um rei, ele perdeu alguém que era ligado à sua família. Uzias tinha algum tipo de vínculo com Isaías, algum grau, algum parentesco com Isaías. Além de Isaías ser o conselheiro do rei, ele também tinha uma certa ligação com ele familiar, além de ter algum tipo de afetividade, sentimento. Então Isaías está perdendo não só o rei, Isaías está perdendo alguém que é ligado a um sentimento dele, alguém que ele tinha também uma consideração. E diz o texto, no capítulo 6 do verso 1, que no ano em que morre o rei Uzias, eu vi ao Senhor sentado sobre um alto e sublime trono. Olha que interessante isso. No ano em que Isaías entra no templo, vai ser o ano em que Uzias morre. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono. No ano da perda, no ano em que Isaías perde alguém que é importante para ele, no ano em que Isaías vai passar por um sofrimento, no ano em que Uzias morre, Isaías diz: eu vi o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono. Você sabe que às vezes as perdas, elas nos levam a viver uma experiência com Deus? Assim como Isaías, que no ano em que Uzias morreu, ele viu o Senhor. Às vezes Deus permite nós passarmos por perdas, para que através das perdas nós também venhamos ver o Senhor. Existem pessoas que enquanto não perderem algumas coisas, elas não constroem um relacionamento mais íntimo, mais profundo com Deus. As perdas fizeram Isaías ir para dentro do templo e viver um nível de intimidade maior. Às vezes você perde alguma coisa aqui na terra para ganhar alguma coisa de Deus do céu. Eu repito isso. Às vezes você perde alguma coisa aqui na terra para ganhar alguma coisa de Deus no céu. Às vezes você perdeu alguma coisa aqui e você está dizendo que perdeu, quando na verdade Deus permitiu a perda para agregar alguma coisa à sua vida, para construir alguma coisa na sua vida, para gerar alguma coisa dentro da sua vida. Às vezes, na verdade, não foi literalmente uma perda, foi um livramento, foi algo que Deus pode estar fazendo para te livrar, para te guardar, para te proteger, para te preservar. Às vezes você perde alguma coisa, mas você ganha por outro lado de algo que Deus tem para te dar. E às vezes você só ganha alguma coisa do céu se você perder alguma coisa daqui da terra. Perceba, no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías vê o Senhor. No ano em que Isaías viu o rei Uzias morrer, no ano em que Isaías percebe que o rei Uzias morre, ele vai ver o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono. Às vezes, é necessário o rei morrer para que a gente consiga enxergar o rei dos reis sobre a nossa vida. Às vezes, enquanto o rei está vivo, ele impede a gente de ver o rei dos reis sobre a nossa vida. O que é o rei? Talvez aquilo que domina você. Talvez aquilo que você faz rei. De repente alguma coisa que está dominando você, que é o primeiro na sua vida, que é a prioridade na sua vida, que é, sabe, que está tomando todo lugar do teu coração. E a Bíblia diz que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Eu só vou enxergar o rei dos reis depois que eu tirar esse rei que está aqui dentro dominando a minha vida. De repente você está priorizando outras coisas na sua vida que não é Deus. De repente é um sentimento, de repente é um amor por alguém, de repente é algo financeiro, de repente é um sonho que está tomando o lugar de Deus. E você só vai ver o Rei dos Reis reinar sobre você
depois que esse velho rei, que esse homem que está aí dentro, essa velha natureza que está aí dentro, morrer. Enquanto o velho homem não nasce, o novo homem não pode nascer. Para que você enxergue o Rei dos Reis, esse rei que está aqui dentro, dominando alguma coisa na minha mente, no meu coração, ele precisa morrer. Por isso, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono. Olha, perceba, olha como é que Isaías vê o Senhor. Ele não está vendo o Senhor correndo no trono. Ele não está vendo o Senhor de um lado para o outro. Ele vê o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono. Só fica sentado diante de um estado de calamidade como Israel estava vivendo, alguém que pode estar tranquilo, descansando. Na terra, Israel estava desesperado. A nação estava comovida com a perda de um rei. Mas no céu, Deus estava sentado num alto e sublime trono. Isso significa que Deus nunca perde o controle de nada. Quem se desespera são os homens. Quem fica inquieto são os homens. Quem se descontrola são os homens. Quem perde o sentido de algumas coisas são os homens. Deus continua tranquilo, sentado num alto e sublime trono, porque Ele nunca perdeu o controle da história. Ele nunca perdeu. É Ele que manda, é Ele que desmanda, é Ele que decide quem vive, quem morre, quem nasce, quem não nasce, quem Ele coloca na história, quem Ele tira da história. Deus tem o controle sobre todas as coisas. Ele nunca perde o controle de nada. Na terra, Israel está perdendo um rei. Então o trono da terra está vazio. Mas quando Isaías tem a revelação, ele vê o Rei dos Reis sentado no alto e sublime trono. Você consegue entender? Que no trono da terra os homens vão e morrem, mas no trono do céu Deus continua sentado eternamente. O trono da terra fica vazio, mas o trono do céu só fica ocupado por Deus. O trono de Deus nunca fica vazio. O trono de Deus está sempre ocupado com Ele mesmo, conduzindo a história, tendo domínio sobre todas as coisas. Na terra, o trono do homem se corrompe. No céu, o trono de Deus jamais vai se corromper. Na terra, o trono do homem é pecador. No céu, o trono de Deus é justo. Na terra, o trono do homem é mentiroso. No céu, o trono de Deus é a verdade. Na terra, o trono do homem é falho. No céu, o trono de Deus jamais falhará. Na terra, o trono do homem é corrupto, é mentiroso, é bandido, é fraco. No trono do céu, o Senhor é onipotente, é a verdade, é a vida e tem o controle sobre todas as coisas. No ano em que morreu o rei Uzias, Isaías vê o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono, um Deus que continua no controle da história e que agora no capítulo 6, Deus vai vocacionar o profeta para levantar Isaías para profetizar para aquela geração. No meio de uma crise, no meio de uma perda, Deus está levantando Isaías para um ministério profético. Quem sabe no meio dessa crise? Quem sabe no meio dessa guerra? Quem sabe no meio desses conflitos que você está vivendo? Deus está te levantando para profetizar para uma geração caída. Quem sabe no meio dessa dificuldade, no meio desse deserto, no meio dessa aflição, o Senhor escolheu você para ser profeta para sua casa, para ser profeta para sua família, para profetizar para os seus filhos, para os seus pais. Quem sabe Deus quer fazer surgir um ministério no meio do caos. Alguém está olhando e está dizendo, não tem mais jeito. Acabaram-se a esperança. O homem morreu, ele era um bom rei, saiu da terra. Só que Deus já está trazendo alguém, levantando alguém que vai sacudir a geração. E esse homem era Isaías, que veio com um ministério profético para profetizar para um povo corrompido e sujo. Deus quer levantar você no meio desse caos.
Deus quer levantar você no meio dessa crise. Deus quer usar você como instrumento, como voz profética, para profetizar para a sua geração, para a sua rua, para a sua casa, para a sua família e para aqueles que estão perto. Quem sabe a razão dessa dificuldade é para Deus fazer nascer um ministério que está escondido dentro de você. Quem sabe toda essa perda, essa guerra, essas dificuldades é para fazer Deus mostrar o seu destino, revelar o seu propósito. Por isso Isaías diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Ele diz que ele viu anjos, e esses seres que eram serafins, com duas asas voavam de um lado para o outro. Com duas asas escondia o rosto, e com duas asas ele escondia os pés. Perceba, Isaías não está vendo esses anjos parados. Isaías não está vendo esses anjos de qualquer maneira, sem fazer nada. Isaías está vendo os anjos se movimentando no céu. Eu não sei se você crê nisso. A terra estava um caos. Mas quando Isaías tem a revelação, ele percebe que os céus estavam em movimento. Deus está em movimento na sua vida. Ainda que você não enxergue isso, Deus está em movimento na sua casa. Deus está movimentando a tua família, Deus está movimentando os seus sonhos, Deus está movimentando o seu ministério, Deus está movimentando a sua igreja, Deus está movimentando a sua saúde. Deus está em movimento. Você pode não ver, mas Deus está movimentando a sua vida. Ele está com os anjos dele trabalhando. Ainda que você não veja nada, ainda que você não enxergue nada, os anjos do Senhor estão se movimentando ao teu favor, trabalhando para gerar vitória, livramento e libertação para a sua vida. Você crê nisso? Então escreve aí nesses comentários, testifica essa palavra, coloca aí: eu creio que Deus está movimentando a minha vida. Coloca aí: eu creio que Deus está movimentando as águas. Deus está movimentando a sua vida, Deus está movimentando a sua casa. Receba essa palavra para a sua família, porque Deus não está parado, Deus não está prostrado, Deus não está vendo a história se acabar e não está fazendo nada. Ele está com seus seres em movimento, agindo pela sua vida. E a Bíblia diz no Salmo 34, versículo 7, que o anjo do Senhor, que o anjo do Senhor, ele acampa ao redor daquele que o teme e o livra e o guarda. O Senhor protege, o Senhor te livra. Você pode não ver, mas os céus estão se movimentando pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, pelo seu ministério e pela sua saúde.